direito processual penal, investigação preliminar. Continuando ainda a falar do inquérito policial, falamos de sua natureza jurídica, do seu objetivo, de suas características, e agora vamos falar sobre a presidência desse inquérito. E a presidência desse inquérito, ou condução dele, se dará pela polícia administrativa ou judiciária. A polícia administrativa é aquela que tem um caráter fiscalizador e ostensivo. Portanto, ela inibe ou tenta inibir os delitos, que é o caso, por exemplo, da polícia militar. Já a polícia judiciária tem caráter auxiliar, portanto, ela auxilia o poder judiciário. E nesse caso nós temos a Polícia Civil e a Polícia Federal. É preciso ainda atentar que essa presidência ela é discricionária e indisponível, que é diferente da dispensabilidade do procedimento investigatório que a gente já viu em aula anterior, que diz respeito a uma das características do procedimento investigatório nos termos do artigo 39, parágrafo 5º do CPP, porque ele é apenas uma peça de informação. E essa discricionariedade com relação ao delegado, que é quem preside o inquérito, tem uma liberdade restrita nos termos do artigo 14 do CPP, que informa que o ofendido ou seu representante legal e o indiciado poderão requerer qualquer diligência que será realizada ou não a juízo da autoridade. E essa liberdade é restrita pelos termos legais. Uma forma de observar isso são as razões do veto do artigo 2º, parágrafo 3º da Lei 12.830. E aí ele informa que manifestaram-se pelo veto ao seguinte dispositivo, parágrafo 3º do artigo 2º da Lei 12.830, que falava que o delegado de polícia conduzirá a investigação criminal de acordo com o seu livre convencimento técnico-jurídico, com isenção e imparcialidade. E nas ações do veto ele informa que da forma como o dispositivo foi redigido, a referência ao convencimento técnico e jurídico poderia sugerir um conflito com as atribuições investigativas de outras instituições, lê-se Ministério Público, previstas na Constituição Federal e no Código de Processo Penal. Desta forma, é preciso buscar uma solução redacional que assegure as prerrogativas funcionais dos delegados de polícias e a convivência harmoniosa entre as instituições responsáveis pela persecução penal, lê-se Ministério Público. Portanto, esse veto demonstra claramente que essa liberdade ela é restrita, como já estudamos anteriormente. Outra forma de perceber essa discricionariedade restrita seria o fato de ser indisponível essa presidência do inquérito, porquanto ele não pode arquivar o inquérito a seu bel prazer, nos termos do artigo 17 do CPP, que diz que a autoridade policial não poderá mandar arquivar os autos de inquérito, porquanto essa prerrogativa é no Ministério Público e do juiz subsidiariamente nos termos do artigo 28 do CPP, que é quando o juiz não concorda com o arquivamento, remete ao procurador-geral para que esse faça outra avaliação, podendo ou não este admitir a acusação ou arquivá-lo. Precisamos falar ainda sobre a competência no inquérito policial, que diz respeito à atribuição para a investigação do delito. Importante salientar que essa atribuição é verificada pelo tipo ou local do crime ou mesmo determinada pela legislação. Então teremos que para o caso de crime militar, cuja competência seja a Justiça Militar da União, serão as Forças Armadas responsáveis pelo inquérito policial. Nesse caso, o Exército, a Marinha ou a Aeronáutica. No caso de crime militar estadual, a responsabilidade será da Polícia Militar ou do Corpo de Bombeiros. E nesses casos, será instaurado o inquérito policial militar de responsabilidade de um oficial militar que será o encarregado por esse inquérito policial. E essas serão as peças de informação que serão encaminhadas ao titular da ação penal, qual seja o Ministério Público. E aqui é importante não confundir que nesse caso estamos falando de inquérito policial. Portanto, não estamos falando da fase processual. Então aqui não há de se falar em tribunal do júri, pelo menos por enquanto.
Com relação aos crimes eleitorais, a competência para a investigação será da Polícia Federal, com exceção ao caso de inexistir delegacia da Polícia Federal no município em que ocorreu o crime. Nesse caso, a competência será da Polícia Civil do respectivo município. Temos ainda os crimes que são competência da Justiça Federal, que estão relacionados no artigo 109 da CF, que diz que aos juízes federais compete processar e julgar. E aí ele vai ter uma série de incisos que dizem a responsabilidade desses juízes. Nesse caso, esses crimes serão investigados pela Polícia Federal. Por fim, temos os crimes comuns de competência da Justiça Estadual. Esses serão investigados pela Polícia Civil, em regra, salvo nos casos de delitos de repercussão internacional ou interestadual e que tenham a necessidade de repressão uniforme, nos termos do artigo 144, parágrafo 1º, inciso 1 da CF, que diz que a Polícia Federal, instituída por lei como órgão permanente, organizado e mantido pela União e estruturado em carreira, destina-se a apurar infrações penais contra a ordem política e social e em detrimento de bens, serviços e interesses da União ou de suas entidades autárquicas e empresas públicas, assim como outras infrações cuja prática tenha repercussão interestadual ou internacional e exija repressão uniforme, segundo se dispuser em lei. Conforme lemos, a competência para esses crimes será da Polícia Federal. No entanto, essa competência não exclui as competências da Polícia Civil e Militar, nos termos do artigo 1º da Lei 10.446, que diz que, na forma do inciso 1 do parágrafo 1º do artigo 144 da Constituição, que acabamos de ler, quando houver repercussão interestadual ou internacional que exija repressão uniforme, poderá o Departamento de Polícia Federal do Ministério da Justiça, sem prejuízo da responsabilidade dos órgãos de segurança pública arrolados no artigo 144 da Constituição Federal, em especial das polícias militares e civis dos estados, proceder à investigação, dentre outras, das seguintes infrações penais. E aí ele vai relacionar algumas aqui. Portanto, embora a competência para os crimes comuns da Justiça Estadual seja da Polícia Civil e essa exceção inclua a Polícia Federal, ainda assim a Polícia Civil e a Polícia Militar poderão atuar nesse procedimento.